Vem pra cá, Brasil. Alexandre Margarizo aqui. Novidades pra você, Brasil. Podcast agora na TV Metropolitana. Estreia, aquele frio na barriga, expectativa grande. Sabe como é que é, né, Brasil? Mas daqui a pouco a gente se solta e vai ser aquele Margarizo de sempre. Sempre aquela brincadeira aqui com o nosso amigo Baby, tá certo? E hoje nós temos aí um convidado especial, Brasil, que contribuiu para que a gente esteja assim um pouco nervoso, um pouco ansioso, né? Nada mais, nada menos do que o homem foi 5 vezes deputado federal, prefeito da nossa querida Duque de Caxias. Estamos falando de Alexandre Cardoso, Brasil. Margarido, eu vou falar algo para você. O dia todo hoje a barriga ficou daquele jeito, mas é um grande prazer estar aqui com o nosso doutor Alexandre Cardoso, né? 5 vezes deputado federal, prefeito da nossa cidade. É um prazer o senhor estar conosco aqui. Ô, Baby, Margarizo, prazer meu, né? Eu cheguei aqui enquanto Carlos, que é um ícone na questão da comunicação da Baixada, de Caxias. Vejo vocês dois empolgados em levar informação, comunicação. E o que a gente está fazendo aqui? Procurando fazer o bem. Tem um poeta chamado Fernando Pessoa que diz o seguinte: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Aqui não tem ninguém de alma pequena. Aqui todo mundo tem alma grande. É forte. Porque nós queremos fazer o bem, nós queremos ajudar, queremos participar e queremos fazer a TV Metropolitana ser um ícone na informação, na comunicação. Então aqui, ó, daqui para frente é todo mundo mais liberado, com muito amor, muito carinho, falando o que quiser, perguntando o que quiser, porque aqui tem uma palavra que marca muito minha vida, que é a liberdade. Uma palavra tão bonita que virou samba enredo e hino. Liberdade, liberdade, abaizada sobre nós, e a voz da liberdade seja sempre a nossa voz. Liberdade, liberdade. Virou hino e virou samba enredo. Quer dizer, liberdade é a palavra. Vamos lá, gente. Esse é o Alexandre Cardoso, Brasil. Ó, eu quero aqui, primeiramente, antes que eu esqueça, agradecer a Deus, né? Toda a honra e toda a glória a Ele. Um carinho imenso a meu papai e minha mamãe, que com certeza estão aí assistindo, né? Ouvindo aí. Meus amigos, irmãos, poxa, é agradecimento em especial a senhora Margarizo. Vocês acham que a senhora Margarizo está de fora? Primeiro, já trouxe a canequinha aqui, que se por um acaso ela não viesse aqui, eu ia estar olhando aqui a fotinha dela, né? Mas ela está ali nos bastidores, Brasil. Senhora Margarizo não pode faltar em nenhum projeto do Margarizo, tá certo? Brasil. Baby, quer deixar um abraço para alguém especial aí? Bom, primeiramente, daqui a pouco a gente começa firme. Primeiramente, queria agradecer a Deus. É motivo de toda a honra e toda a glória dada a Ele. Senão nós não estaríamos aqui, né? Agradecer a minha família, meus filhos, minha mamãezinha que está lá me esperando quando eu chegar, com aquele papai diferente. Ah, garoto. Né? E é um grande prazer, né, nesta noite estar aqui, conversando com o senhor. Tá bom? Beleza. Nós também dizemos o seguinte: a gente está muito feliz aqui, né? Com essa audiência que nós temos. Não é só a senhora Margarizo, tem aqui o Celinho, tem aqui. Tá cheio aqui, o time está, a irmã Miriam, né? As pessoas que estão organizando esse SOS Xerém, que está ali a Adriana, o SOS Xerém, que vai ser um marco na defesa da mulher, porque quem bate mulher é covarde. Poxa, e tem que fazer um SOS Mulher, Verdade. que é um negócio que vai ser muito legal e que a gente já está agora colocando energia. Não é, irmã Miriam? Que a senhora tem um sucesso. Vamos aproveitar a oportunidade aqui. A irmã Miriam vai estar falando do projeto aqui, Brasil. Para você, mulher que está aí do outro lado, entender o valor que você tem. Você não pode ficar fora desse projeto. Doutor Alexandre Cardoso, normalmente eu e Baby a gente faz um programa mais voltado pelo esporte, mas como hoje nós estamos aí recebendo o senhor, tá certo? Tem bastante conteúdo para passar, né? Muitas experiências. Prefeito de Duque de Caxias, 5 vezes deputado federal. Eu quero, assim, já de cara que o senhor fale um pouquinho sobre a experiência que o senhor teve sendo prefeito da nossa querida Duque de Caxias. Meu caro Baby, meu caro Margarizo, a nossa cidade é uma cidade que tem uma dependência muito grande da questão petróleo e dólar. O que significa isso? É que tem uma refinaria e quando o petróleo
está em 80 dólares, 70 dólares, 90 dólares, a refinaria aumenta o serviço dela. Então a cidade arrecada mais, isso o Estado todo arrecada mais, né? E quando o dólar abaixa de 40, quando o barril de petróleo abaixa de 40, a prefeitura entra em crise. Não é? Então, nós temos uma prefeitura que é uma prefeitura que eu digo o seguinte, com característica dos países árabes. Quando o petróleo está alto, as coisas vão bem. Quando não está alto, vão mal. Evidentemente, ninguém tem culpa disso. Não é? Eu fui prefeito. Em 2016, o barril de petróleo baixou para 29 dólares e o dólar 4. Então, a unidade a ser tributada era mais ou menos 112. Para vocês terem uma ideia, hoje, essa unidade está em 400. Então, o governo do estado está com dinheiro, São João está com dinheiro, Caxias está com dinheiro, Nova Iguaçu está com dinheiro, Maricá está com muito dinheiro. Então, é importante que a população entenda que nós temos uma dependência do preço barril de petróleo e dólar muito grande para administrar a cidade. Agora, a cidade é uma cidade complexa. É uma cidade que todo mundo fala que é uma cidade rica e, na verdade, não é. Eu escrevi esse livro aqui, ó, Sua Cidade, Sua Casa, onde mostra que Caxias é a segunda cidade em arrecadação do Estado, mas quando você fala em arrecadação por habitante, ela sai de segundo lugar para 76º. Para as pessoas entenderem mais. Imagina o seguinte, um pai tem uma renda de 15 mil reais por mês e outro pai tem de 5 mil. Quem é o rico? Todo mundo vai falar o de 15, né? De 15. E se o de 15 tiver 10 filhos e o de 5 tiver 1? Aí complicou na O de divisão 5 vai dar uma... Essa é a realidade da nossa cidade. A nossa cidade tem uma renda alta, mas tem 1 milhão de habitantes. Com problemas seríssimos, como, por exemplo, ser periferia do Rio e não ter os investimentos do Estado que deveria ter. De ser uma cidade que se chama Baixada, que tem uma superfície 40% abaixo do nível do mar. Então, quando chove de maré cheia, aqui tem uma série de enchente. E que ninguém cuidou da Baía de Guanabara. É um dos rios nossos, o Sarapuí e o Miriti vão para dentro da Baía, que fizeram um assoreamento e fez a calha do rio subir e os nossos canais, os nossos bairros sofrerem por isso. Então, é um debate que a cidade tem que fazer, mas que, infelizmente, as pessoas não fazem. As pessoas não discutem Caxias, não é? A questão do vereador daqui virou muito sério. O vereador aqui é do bairro. Aí, o morador do Parque Duque não conhece os problemas do Jardim Leal. O morador de Santa Cruz da Serra não conhece mais da Prainha. O morador de Saracuruna não conhece os problemas de Imbariê, porque a cidade não foi integrada. E quando a gente procurou integrar, nós tivemos a crise do petróleo. É fundamental que essa cidade dê as mãos, que você comece a cuidar das pessoas, que comece a ter amor e que faça um programa de saúde, de educação, de saneamento, pensando principalmente nas pessoas e não no vereador ou no chamado dono de bairro, que isso nós temos que impedir na cidade. Doutor, eu tenho uma grande preocupação com os idosos do nosso país e principalmente com os idosos da nossa cidade. Até porque minha mãe, né, já está pulando aí para casa dos 80, daqui um pouco nós vamos, que é o natural da nossa vida. Então eu tenho uma pergunta para o senhor. Segundo pesquisa, num futuro bem próximo, teremos mais idosos do que crianças. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O Baby, Margarizo, quem conhece a história do mundo sabe que um país como o Brasil vai ter os problemas da Suécia, da França, da Inglaterra, do Canadá. E eu vou dar um dado. Em 1980, o Brasil tinha 7 milhões e 200 mil idosos. Anota esse número, 7 milhões e 200. E tinha 44 milhões de pessoas com menos de 14 anos. Hoje, esses 7 milhões e 200 viraram 33 milhões. Multiplicou por 4 vezes e meia. E o número de pessoas com menos de 14 anos é o mesmo número de 1980. Mas todo mundo fala assim, vamos fazer uma creche. Tá certo, vamos fazer a creche. Vamos fazer o hospital de pediatria. Quantos hospitais de geriatria vocês ouviram falar que fizeram? Em Caxias, em Nova Iguaçu, no Rio, nenhum. Por quê? Não temos. Agora, o problema
é que existe um etarismo, que é a perseguição ao idoso, muito grave. Tenta dar um cartão de crédito a uma pessoa que tem mais de 60 anos. Tenta um cara de 62 anos alugar uma casa. Tenta um cara de 60 anos arrumar um emprego. Tenta uma mulher de 60 anos dizer assim, eu vou casar. O cara fala assim, essa velha vai casar? Quando, na verdade, de 60 anos, o cara está na flor da idade hoje. Eu tenho 71 anos, a minha mulher, namoro, sou apaixonado, vivo bem, faço as coisas. Com carinho agora. Se você falar, uma mulher de 65 anos, uma velha, acabou essa ideia. Não tem mais o que isso. define a idade não é mais a idade cronológica, é o que você pode fazer. E quanto mais você estimular o fazer, mais a pessoa vai ser feliz. Então, baby, essa questão, ela não está sendo estudada, não está sendo pensada. A UERJ tem, a Universidade da Terceira Idade, a UNAT, que a gente tem ajudado muito, e que chegamos aqui em Caxias e incentivamos a Secretaria da Terceira Idade. A Secretaria da Terceira Idade, que tem que começar a cuidar do idoso, tem que ter a roda de conversa, tem que discutir. Esse idoso quer bater papo, quer trocar ideia, ele quer namorar, ele quer ter o cartão de crédito, ele quer alugar a casa dele, ele quer ir no restaurante, ele quer comprar o carro, ele quer fazer as coisas. Infelizmente, o etarismo, que é um crime, porque é você discriminar a pessoa pela idade, tem que ser combatido. A gente chegamos numa etapa tão difícil quando se fala de idoso, Margarida, doutor, que eu trabalho com financiamento de veículo. Acima de 62 anos, não tem como. As financeiras, elas se fecharam. Agora você vê que grave, você que é um cara sério, que tem uma estrutura de veículo admirável, que é uma pessoa que trabalha com as informações, dizendo o seguinte, se uma pessoa de 62 anos quiser comprar um carro, não pode usar o sistema de financiamento. Cadê o Banco Central? O Banco Central é independente, devia estar fiscalizando essas empresas, porque ela não pode, por idade, criar situações diferentes. Então eu acho que a gente pode fazer a TV Metropolitana ser uma TV de defesa do idoso, de defesa desses direitos, de combater o etarismo, de fazer a nossa cidade ser uma cidade que o idoso tem que ter esperança, que a esperança não tem que morrer quando você faz 60 anos. Quando você faz 60 anos, tem que ter mais esperança, tem que ter mais amor. Você imagina o seguinte, avançou a química, avançou o exercício, avançou a física, mas o cara de 62 anos está condenado. Então, nós temos que ter aqui em Caxias, e a TV Metropolitana pode ajudar a fazer isso, e esse podcast pode ajudar, a dizer o seguinte, liberdade, foi aquilo que eu falei, que virou hino e música de escola de samba, ser a liberdade do idoso. Nós temos que brigar por essa liberdade. A pessoa de 60 anos, de 65, de 70, tem que ter sonhos. E para ter sonhos, tem que ter um grupo de pessoas que garante. Eu garanto que você vai ter liberdade de pensar, de sonhar e de viver. É forte, Brasil. É isso aí. Falando sobre isso, eu quero até puxar uma sardinha aqui para o senhor Margarizo. Doutor, não parece não, mas eu estou com 4,6, doutor. Entendeu? Então, tem que ter uma solução, porque eu com 70, 80, vou estar assim como o doutor. A flor da pele. Mais apaixonado pela Madame mais Margarizo. Mais apaixonado pela senhora Margarizo, tá certo? Eu costumo até falar com ela, né? Eu casei com ela, bem mais nova do que eu. Falei, pô, vamos me acompanhar, porque o Margarizo tá inteirinho. Mas é isso aí, Brasil. São coisas sérias, a gente sempre brinca aqui, mas é seríssimo isso que vem acontecendo, né? Os idosos têm que ter total respeito, total carinho, né? Aqui na cidade do Duque de Caxias foi dado aí um pontapé muito importante aí, que é a Secretaria do Idoso, né? Eu gostaria que o senhor falasse algo sobre isso. Na verdade, a gente trouxe esse projeto da UERJ, da UNAT, houve uma interação da política e se criou a secretaria aqui. Mas nós devíamos ter um Ministério do Idoso, devia ter Secretaria Estadual do Idoso, devia ter em cada cidade uma Secretaria do Idoso. Porque as pessoas não sabem, quando o Jamil Haddad foi ministro da Saúde, diversas cidades não tinham Secretaria de Saúde. Aí ele baixou uma norma, só pode receber verba do SUS quem criar a Secretaria de Saúde. E nós estávamos aqui batendo papo, Carlos, e estava o Celinho mostrando assim, você sabe que o Sandu era lá perto da garagem da União? Eu nasci em Caxias, filho de parteira. Não tinha hospital. O primeiro hospital que teve em Caxias foi a Cadência de Santo Antônio, que você tinha uma escada, não tinha elevador, não tinha nada, para subir com as pessoas. Era ali na Nilo Peçanha com a Bittencourt, que hoje é... Como é o nome daquela rua? A Rua de Santo Antônio, entendeu? Hoje tem outro nome lá, mas era a Avenida Bittencourt, Rua Bittencourt. Então,
Quer dizer, o que nós estamos discutindo aqui hoje é o seguinte: é como que a gente quebra esse preconceito do idoso. E esse preconceito tem um nome, chama etarismo. É a questão da mulher. Há 30 anos a mulher não, em 1930 a mulher não votava. Não é? O homem dizia que a mulher era a empregada dele. Por que isso? Quem bate em mulher é meio covarde. Falando em mulher, né, doutor? Até hoje, eu acho, não sei se já existe, por exemplo, uma secretaria da mulher. A mulher avançou muito mais. Você tem muita secretaria de mulher, tem o Ministério da Mulher, tem essas coisas. Mas isso é um desafio que já começou há uns 20 anos, a luta pela liberdade da mulher. Mas a questão do idoso, que é uma coisa muito grave, não tem ainda esse conceito e essa mobilização. Então você vê o seguinte: por que um cara de 62 anos não pode ter o carro dele financiado? Por quê? Por que ele não pode ter uma casa alugada? Tenta ir numa administradora e alugar uma casa se tiver 63 anos. Não consegue, Tem mil não barreiras, consegue. não é? Então, por exemplo, eu às vezes me sinto no direito de dizer: está faltando política de igualdade. Porque um cara de 65 anos tem que ser tratado diferente de um cara de 55. Não tem. Eu conheço muita gente com 65 que tem uma vida útil e de qualidade de vida, qualidade de coração, qualidade de pulmão, qualidade de melhor do que um cara de 55. Basta ele se cuidar. E também a gente pode bater na tecla que você vai ver a pessoa com seus 50, 60 ali ativo, trabalhando. E, infelizmente, a gente vê uma geração aí de 18, de 15 que não quer nada. Ô Margarizo, a saúde não pode ser vista como não ter doença. Saúde é integração socioeconômica educacional. O cara tem que ter renda, o cara tem que viver em uma sociedade, porque também dizer o seguinte: aquele cara ganha R$ 1.500 por mês, ele está feliz? Não pode estar, porque esse salário mínimo não dá para nada. Esse salário mínimo não dá para o cara comer direito. Não dá para o cara ter uma vida sadia. Então, quando o cara vem discutir o salário mínimo, que antigamente era o salário para o cara ter uma vida direita, não é. O salário mínimo hoje não dá para o cara comer. Dá não, doutor. Não dá para o cara sobreviver. Eu costumo dizer lá em casa, doutor, que administrar a pobreza é uma arte. Tem que ser um artista para tentar sobreviver. É lógico que você não vai pegar, né, uma pessoa idosa e colocar ele, inserir ele num serviço brutal. Mas tem vários, né, aspectos, baby, lugares que você pode colocar o idoso para fazer um serviço. Eu conheço bem o mundo. Eu sou pai de uma filha portadora de necessidade especial. Todo mundo sabe disso. E eu, quando fui deputado estadual, eu fiz uma lei, a redução da carga horária de trabalho da mãe do deficiente. A mãe do deficiente, a mãe da pessoa portadora de deficiência, ela trabalha dobrado. Vocês sabem, eu fui casado com a mãe da Juliana e me separei. Mas a Juliana, que me ensinou muita coisa, ela me ensinou a entender as pessoas que têm mais dificuldade. Que eu sempre fui muito, tem que fazer rápido, tem que fazer aquilo ali. E a Juliana passou a ser ela a minha professora, para me entender a dificuldade que as pessoas têm. A Juliana tem uma síndrome, tem 200 pessoas no Brasil, Smith-Magendi. Mas eu sou um homem de posses, pude, e a Juliana é a pessoa com Smith-Magendi viva mais velha do Brasil. Porque teve toda a estrutura. E se não tivesse? Tinha morrido com 8 anos, com 10 anos, com 15 anos. Entendeu? A mãe dela é uma grande mãe, é uma professora também da universidade. Entendeu? Então, quando eu fiz essa lei, eu chegava nas APAES e todo mundo dizia assim: pô, doutor, é a lei Juliana. É a lei que reduziu a carga horária de trabalho da mãe do deficiente. E outra lei que eu fiz, muito importante, que eu acho, é o passe gratuito para os doentes crônicos. O cara tem câncer, faz hemodiálise, faz um tratamento como a Juliana fazia e não podia ir ao tratamento porque o pai tinha que pagar a passagem. É difícil. Aí nós fizemos o passe gratuito para os doentes crônicos, onde o pai e a criança tinham direito a não pagar. E naquela época, a Juliana fazia 3, 4 terapias. Porque quando você pega a criança com 0 anos, nascendo com 1 mês, 2 meses, e ela tem uma deficiência, se você faz ela fazer uma terapia ocupacional, você faz ela fazer uma fono, ela vai melhorar a qualidade de vida. E é isso que fez a Juliana estar viva até hoje. Então, é importante que a gente discuta o conceito do idoso, o conceito
do portador de necessidades especiais, do portador de deficiência, o conceito da mulher, o conceito do homem, o conceito da discriminação racial que tem no Brasil. Quem acha que não tem discriminação racial no Brasil, não conhece. O negro no Brasil é perseguido. É só você perguntar o seguinte: quantos negros tem no Tribunal de Justiça? Tem 190 desembargadores. Quantos negros tem professor da UERJ? Quantos negros tem professor da UFRJ? Quantos negros tem no Supremo? Quantos negros tem na Câmara de Deputados? Quantos negros tem na Assembleia Legislativa? Eu duvido. Dá para contar nos dedos. Mas então tem que se debater isso. Quando o Obama se tornou presidente dos Estados Unidos, foi o grande avanço da discriminação racial nos Estados Unidos. Agora, esse debate é um debate que normalmente o parlamento não faz. Não estou aqui criticando, eu sou amigo dos vereadores, mas o vereador quer botar lâmpada, quer asfaltar a rua, quer pintar a rua, quer cortar a árvore, mas não discute a questão do negro, não discute a questão do idoso, não discute a questão do deficiente, não discute a questão da mulher, que são debates que o parlamento tem que fazer. E é isso que eu acho que talvez a TV Metropolitana, nesse podcast, pode fazer. Discutir a vida, discutir as pessoas, discutir o amor, discutir a generosidade, discutir o caminho, entendeu? O carinho das pessoas. Que esse é o caminho para ajudar as pessoas, né? Eu acho que esse é o caminho mais simples de você fazer o bem. É isso aí, Brasil. Alexandre Cardoso, conteúdo aqui não falta, Brasil. Hoje a gente deixou um pouquinho o Flamengo de lado, o futebol, tá certo? Mas a gente pode discutir futebol também. Agora, né? falando de futebol, doutor, torce qual o time do coração aí, doutor? Primeiro é que eu não torço para um time. Eu torço por uma instituição chamada Vasco da Gama. Dá pra não cair. A instituição Vasco da Gama, a instituição Vasco da você ainda Gama tá de pé ainda? não pode ser vista com resultado de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vasco da Gama é a instituição democrática, que botou o negro para jogar primeiramente. Doutor, é uma voltar pros instituição idosos. que discute. Agora você vê o seguinte, você vê a falta de conteúdo do Flamengo. Fala isso não. 2 jogadores do Flamengo têm toda a folha de pagamento do Cuiabá. Quem viu o jogo ontem? O Cuiabá acabou com o Flamengo, rapaz. Flamengo, entendeu? Pelo amor de Deus, rapaz. Qual o campeonato que ele vai dar prioridade? Brasileiro já não dá mais. Não, acho que não dá mais para Libertadores, não dá mais para o Brasileiro, não dá mais para a Copa não. Brasil. Fala Porque pelo sério. que eu tô vendo, Fala sério. vai ter que disputar o campeonato do aterro, porque nem o de Caxias vai eu ter vou bola falar para Eu vou aqui, falar vai. algo pra Vou vocês, hein? Ó, a oração do Daciolo deu certo na sexta-feira, hein? Foi a base de oração? Foi a base de oração. O doutor tava lá presente. Eu vou falar pra você, você rubro-negro, você vascaíno, você botafoguense, você tricolor, a gente tem um carinho e respeito a todos, mas o Mengão, fique sabendo, o Mengão nunca perde, ele deixa ganhar. Ontem ele deixou isso aí. o Cuiabá ganhar pra se alegrar, o Davidson tá merecendo, tá certo? Um carinho, a vida é o carinho, o Mengão deu um carinho ali pro isso aí. Cuiabá. Vamos esquecer Você um vê pouquinho como do essa futebol? TV metropolitana é democrática. É A isso gente aí. já falou aqui do idoso, da liberdade, do amor e do Flamengo, e fala também de coisas ruins. Falou do Flamengo. Eu ia falar do Vasco. Doutor, aí. quando o senhor falou do Vasco, Ali, eu ó, fiquei tá com medo do Vascaíno senhor cair. ali, Eu ó. falei, segura aí. Ali, ó, tá Vascaíno ali, ó. Ué. Tá Vascaíno. Fala de coisas ruins, fala de coisas boas. Né? Doutor, agora eu tô com uma polêmica aqui, doutor. Fala. Você sabe que eu acompanho muito o senhor, Ah. sou grato ao senhor aí, muitas coisas. Inclusive a senhora Margarizo, quando foi acometida aí pelo Covid, nós tivemos a felicidade de ter ali o disque doutor, ligava pro doutor Alexandre, alô doutor, e o doutor sempre, né, ali nos ajudando, nos dando dicas. E eu vejo que o senhor vem defendendo ali, levantando uma tese aí sobre canabióide na Cannabis medicinal. cannabis medicinal, doutor. Queria que o senhor falasse um pouco, porque é um pouco polêmico. Ô, Margarizo, eu estou aqui pronto para debater, por exemplo, o remédio, em uma determinada fase do mundo, foi proibido. Na Revolução Sim. Francesa, por que tem esse conceito esquerda e direita? Porque na Revolução Francesa, sentou a direita, ali um pouco dos religiosos, dos duques, dos donos de terra, e na esquerda, sentaram os médicos, o trabalhador rural, o trabalhador braçal, né? E não tinha interesse daqueles falsos profetas. Não é do profeta verdadeiro que acha que Deus está na sua alma, que Deus é o maior, entendeu? Aquele falso profeta, aquele pastor que acha, que começa a falar assim, não, quem cura sou eu. E ali, na Revolução Francesa, começou a Igreja Católica a não querer que fizesse pesquisa em medicina. Hoje,
é muito importante que a gente pesquise, principalmente a fitoterapia. O Brasil tem plantas medicinais fantásticas. Tem a erva cidreira, a espinheira santa, o guaxe, a cannabis, não é? Que os grandes laboratórios não querem que você pesquise, que é que faça a sintética. Porque a sintética é feita no laboratório. Mas pergunta à minha mãe como ela me deu erva cidreira. Porque meu pai foi um dos primeiros farmacêuticos. Nessa rua aqui, Duque de Caxias, 92, tinha uma farmácia de manipulação. E eu fui fazer medicina porque trabalhava numa farmácia, na farmácia do papai. E eu pegava aqueles vidrinhos de frasco ampola, tirava o rótulo e botava um pouquinho de mercúrio cromo, um pouquinho de acetona, um pouquinho de azul de metileno, quebrava a pedra úmida, não é? Agora, tudo era, ou quase tudo era, com fitoterapia. A cannabis medicinal é uma planta que tem um componente ansiolítico, anti-inflamatório e relaxante muscular. Agora, no seu corpo, dentro do crânio, que é a parte de osso, tem o cérebro. Embaixo do cérebro tem o tronco encefálico. E dentro das vértebras tem a medula espinhal. O tronco encefálico, ele é uma parte responsável pelo batimento cardíaco, responsável pelo suor, responsável pela vida. E para fazer efeito de overdose, tem que ter receptores nesse tronco encefálico. Não tem receptor de cannabis no tronco encefálico. Tem de cocaína, tem de álcool, tem de Rivotril, que é o clonazepam, tem de alprazolam. Então, a cannabis não causa overdose. Não tem nenhum estudo no mundo que diga assim, a cannabis fez overdose. Agora, a cannabis, ela pode botar o cara um pouco mais mole, mais receptivo. Tanto... Não prejudica um pouco a memória, aprendizado, Não, sentimento? você não deve usar a cannabis, nem o álcool, nem nada com as pessoas de menos de 16 anos, quando o sistema nervoso está sendo formado. Outra coisa, doutor. Com determinado tempo de uso, ela não traz demência? Nenhum problema. Zero. E um preconceito que fica, doutor. Quando a gente fala cannabis, as pessoas já associam logo o cabo com um cigarrão aí dentro. Né? Porque não o tem pessoal nada a acha ver. que o cannabis é da folha, né? É bom, né? O fumo, Aqui, Brasil, é como se fosse você aí aqui, ó, perguntando. o fumo, Informação para você em casa. o fumo é da folha. A cannabis, na ponta do fruto, tem um chamado tricômonas. E ali tem as substâncias que são chamados fitocannabinoides. O CBD, o THC, o CBG, o CBA, que produzem os remédios. Ali você tira aquilo e faz o óleo. E ali você aumenta o THC, aumenta o CBD, aumenta o CBG e faz ele ser mais ansiolítico, mais analgésico, mais anti-inflamatório. Então, por exemplo, eu trato a fibromialgia, que é uma doença imunológica, com cannabis. Eu trato a lombalgia, aquela dor crônica que a pessoa tem de coluna, que a pessoa fica... Você dá cannabis, o cara relaxa. Relaxa por quê? Porque o que faz doer na coluna? Para você que está me vendo na televisão, você tem aqui duas vértebras. Aqui sai um nervinho. Quando você encosta uma vértebra nessa outra, começa a dar artrose. E você belisca o nervinho. É por isso que fala bico de papagaio. Quando você dá cannabis, você libera um pouco a musculatura e diminui a pressão. Então, se você tiver um remédio que é relaxante, relaxa a musculatura, tira a inflamação e melhora a qualidade do sono, é excepcional. Por exemplo, eu tenho um conjunto de clientes que melhora da dor crônica, melhora da insônia, melhora da depressão, melhora da fibromialgia e tomando cannabis. O que acontece é que as pessoas não sabem, aqui em Pati de Alferes tem uma fazenda autorizada para plantar cannabis. Que planta cannabis Mas as legalmente. pessoas não se tornam dependentes? Não, cannabis não causa dependência. O que causa dependência são as drogas sintéticas. Por exemplo, o clonazepam, que é o Rivotril, ele te dá dependência. O alprazolam, o zolpidem, o Valium, o Lexotan, isso tudo causa dependência. E a cocaína também. Não é? O álcool causa dependência. Agora, a cannabis não causa dependência. Tanto que essa questão da cannabis, ela começa com a lei seca americana, vem até 1960 com uma série de movimentos da indústria algodoeira americana para criminalizar,
E aí um cientista israelense chamado Rafael Mishulam começa a estudar. E nos anos 90 começa a ter resultado. Hoje você vai no Canadá, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, vai na UERJ, eu fiz o curso da USP e da Unifesp, tá? E posso garantir a você, volto a falar na Juliana, a Juliana tinha crises epiléticas, passou a tomar cannabis, nunca mais teve. Você pega o cara que tem Alzheimer, ele melhora muito o Alzheimer. Agora, eu topo, arruma uma pessoa que é contra a cannabis para fazer um debate Fazer aqui, um debate aqui, sobre né? quem é contra e quem é a favor. Se você que Eu está topo. assistindo aí é contra, já vamos marcar isso aí. Topo. Doutor, parecendo me falha a memória, nas Olimpíadas de Tóquio já foi... Liberado. O atleta americano de natação, ele usou o CBD para relaxar. As atletas de ginástica, você pegar no Google, entra aí no Google aí, bota assim, cannabis Olimpíada de Tóquio. Você vai ver lá que foi a primeira Olimpíada autorizada do CBD para... E como é que é dope? Se foi autorizado em uma Olimpíada. Entendeu? Entra aí, você está me vendo aqui? Entra aí no Google, bota assim, cannabis e Olimpíada de Tóquio. Você vai ver se não foi liberado. E querendo deixar bem claro aqui, que aqui a gente quer transparência, tá certo? Um assunto que às vezes a gente não entende. Ah, Alexandre está defendendo isso e aquilo. Não, aqui a gente quer aprender de uma forma técnica, né? Porque muitas das vezes a gente ouve aí fora de uma forma, né? E tá aqui quem conhece que pode te informar melhor. O álcool causa uma dependência muito maior do que qualquer outra dessas drogas comuns. Agora, por que não tem uma campanha contra o álcool? Você imagina o seguinte, o cara lá da comunidade, meio duro, ganha R$ 1.500, está num desespero. Aí ele passa no barzinho e toma 3, 4 dosinhas de cachaça. Ele esquece tudo. Será que é isso que a gente quer? Agora, qual é a campanha que tem contra o álcool? Eu não vejo nenhuma. Por quê? Porque tem um sistema do agronegócio que bota milhões de pessoas milionárias com a produção de álcool. Não tem nada contra o álcool. Eu gosto de tomar meu vinho, gosto de tomar equilibradamente minha cerveja, não sou contra nada, nem pessoa que toma. E duvido que eu falei, viu o Alexandre bêbado. Não vê. Eu tenho um tio que bebe muito. Aí ele foi no médico, doutor, né? Ele gosta de beber mesmo. Aí ele foi no médico, se consultava, passou mal. Chegou lá no médico, o doutor perguntando: o senhor bebe? Ele aceita um golinho, doutor. Mas é que eu não tenho nada. Agora, eu acho que tudo que é exagero, a comida, você comer absurdamente, a compulsividade da comida, de tudo. Eu não gosto muito daquele cara que fala assim, não, eu sou um cara todo certinho. Quem é certinho é a máquina, meu amigo. Eu adoro pessoas que erram, adoro pessoas que acertam, porque eu gosto de gente. Tudo demais, né, doutor? Não, a compulsividade não leva ninguém a ser feliz. Nem o dinheiro. A hora passa, né, rapaz? Quando a coisa tá boa, né? A hora voa. Eu quero aqui agradecer, né, Alexandre Cardoso aí, por receber esse convite. Na hora que a gente entrou em contato, ele não mediu esforço. Tinha até agenda, né, doutor? Te agradeço aí. E veio aqui nos brilhantar nessa estreia aí. Quero agradecer você que está aí do outro lado, tá certo? Primeiros de muitos podcasts aqui nos estúdios da TV Metropolitana. Não posso esquecer aqui também de mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores, Brasil, tá certo? Óticas Bons Olhos, Óticas Bons Olhos, você que está precisando trocar os óculos, vai lá, Brasil, Óticas Bons Olhos, a melhor óticas da região, Brasil. Frederico Advocacia, você está com alguma coisa aí, ó, trabalhou, não recebeu, comprou, veio com defeito, Frederico Advocacia, Brasil. Também não posso esquecer da Baby Veículos, a loja virtual que mais cresce no Brasil, a loja que vai até você. Dentre esses patrocinadores, Brasil, nós ganhamos essa caneca bonita aqui, doutor. Tá certo? TS Sublimações, inclusive, ela confeccionou essa aqui e mandou entregar ao senhor aí, ó. É um presente especial aí da TS Sublimações. Legal. Aí, ó. Obrigado. TS Sublimações. Também não posso esquecer da Érica Lopes Design. Érica Lopes Design, a sua festa começa aqui. Quer ter aquela festa da melhor qualidade? Contate aí Érica Lopes Design, tá certo? Né? A hora passou. Antes de terminar aqui, eu quero chamar a nossa querida Miriam Brasil. Nossa amada tem um projeto forte, bonito aí, que ela vai deixar aqui um pouquinho, fazer um convite Miriam, a você, mulher em especial. Aqui, ó.
Vem aqui, fala aqui, Miriam. É isso aí, Brasil. Aqui é assim, Fala Brasil. ali, Miriam. Aqui é fala, assim, aqui Brasil. todo mundo fala. Dá espaço para todo mundo. Tudo bom, minha linda? Tudo bem. É um prazer estar muito aqui com grande, vocês. Boa prazer é noite. todo nosso. Satisfação. Fique à vontade aí, Satisfação expressa aí é sobre minha. o projeto aí. Esse projeto nasceu de um dia que eu fui convidada a estar numa audiência pública na Câmara Municipal, aqui de Duque de Caxias, que estava falando sobre a violência contra a mulher, não é? Então, no decorrer da audiência, eu decidi fazer um evento desse na igreja, na minha igreja. Sou membro da Igreja Metodista Wesleyana, de Xerém, né? Pastor Ivan Rodrigues e pastor Luiz Leite. E convoquei a galera para estar comigo em oração, pedindo a Deus direção, aí. entendeu? Primordial, né? E eu fui até meu pastor e ele abraçou. E aí foi ganhando essa proporção, surgiu esse SOS Mulheres, né? Flores de Aço. Nome Entendeu? bonito, né, Margarida? Um Né, nome doutor? Nome forte, bonito. né? Um nome forte. E nós vamos estar nesse evento dia 23 de setembro, a partir das 15h30, lá na IMW Central de Mantiqueira. E quero convidar vocês, todos que estão assistindo, vocês que estão aqui no estúdio, para estar presente com a gente, onde vai estar as autoridades civil, militar, que vão estar falando sobre essa onda de violência contra a mulher. E entre nós, evangélicas, isso não é diferente. É verdade. Tá? Isso Isso é não um é assunto- diferente. Sem cortar a senhora, é um assunto muito importante para abordar aí dentro da, né, discutir dentro das igrejas, porque muitas das vezes as pessoas querem espiritualizar tudo. A irmãzinha tá apanhando lá e o pastor tá falando, não, vamos morar não, é cadeia, É verdade. é justiça. E são experiências assim que eu vivi, tá? Um casamento de 34 anos, onde eu passei por todo tipo de violência que você pode imaginar. Entendeu? Eu não assim surgi naquele dia com essa situação, para levantar essa situação, não. Eu vivenciei na minha pele, entendeu? Essa situação. E Deus foi assim, abrindo portas e aplanando os caminhos, e eu fui entrando, né? Estou caminhando, e louvo a Deus pela vida do Celinho, né? A vida da Andréia e o doutor Alexandre, que tem nos apoiado. Está sendo muito importante esse momento, e eu creio que no mundo evangélico vai haver assim, vai ser um marco na nossa cidade e no meio do povo evangélico, esse evento do dia 23 de setembro. Amém. É isso aí. Amém. Vocês estão convidados, hein? Estão convidados. Minha querida, no caso é só para mulher o evento? Não, para os homens Aí, também. você também está para os convidado, homens né? também, estão convidados a estar presentes Então com a vai gente tá lá. Brasil. Vamos lá, David. Bora, vamos, já estamos lá Forte, já. Brasil. É forte, Brasil. Isso aí. Vamos ao encerramento aí, né? Agradecer a todos aí. Muito obrigado. Toda segunda na TV Metropolitana, às 19 horas, 8 horas, 9, é a hora que a gente colocar aí, Brasil. Fique conosco. Queria agradecer a Deus mais uma vez, né? Pelo privilégio de estar nesse podcast aqui, né, Margarida? Primeiro de Sucesso. muitos. Agradecer ao nosso doutor Alexandre Cardoso. Foi um imenso prazer estar com o senhor aqui, Maravilha. abordando alguns assuntos que tem que ter pauta na nossa sociedade, alguns assuntos que estão deixando a desejar, entendeu? Muito obrigado a você que está aí do outro lado aí nos assistindo. Que Deus possa estar abençoando vocês e um ótimo começo de semana também para vocês. Ô, gente, eu quero terminar minha participação, primeiro agradecer a vocês, a TV Metropolitana, ao Baby, ao Margarizo, e dizer o seguinte, eu acho que quando a gente termina bem, termina falando de Deus. E eu gosto de terminar falando de Deus e falando uma poesia. É o seguinte, eu me lembro, era pequeno e brincava na praia. O mar baimia erguendo do saltivo, sacudia branca espuma para o céu sereno. E eu disse à minha mãe neste momento, que dura orquestra, que furou insano, que pode haver mais forte do que o vento e maior do que o oceano. Minha mãe sorriu, olhou para os céus e disse, meu filho, Deus. Deus é na minha vida tudo. Amém. É forte. Essa foi forte. Show. Falou? Obrigado a vocês. Puxa vida, Foi doutor. muito bom.